A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Se puder abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 44. Quando você abre, quero agradecer toda a igreja. Fazem 2 meses que nós chegamos, 2 meses e alguns dias. Cheguei 3 de novembro, com a minha família aqui no Cape, vindo de Dallas. E aqui já estamos em casa, fazendo novos amigos, novos irmãos, sendo abraçado por essa igreja. Uma igreja de gente crente, de um povo humilde, de gente simples, de gente de Deus, que demonstra na prática, não por palavras, na prática, o amor de Cristo. Então eu quero agradecer cada um, a cada abraço, a cada aperto de mão, o acolhimento. Pastor Denis e sua família, todo o ministério aqui, os pastores, nos receberam tão bem. Meu muito obrigado. Já nos sentimos em casa. E a neve eu ainda estou esperando, né? Está só prometendo. Vamos ver, um dia ela vai chegar. A ansiedade, a Bíblia falando, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas eu quero ver a tal da neve, está só adiando. Mas é bom, deixa ela lá, na hora que ela vier, vai vir de vez, né, irmãos? Então, deixa ela quieta lá. Eu já entendi o mistério. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13, a partir do 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar? Feche seus olhos. Pastor Gleison, por favor, me ajuda no piano. Senhor, tua palavra é a verdade. Carecemos, Deus, de ouvir a tua voz. Ministra os nossos corações, ó Deus. Nós viemos essa noite te oferecer um culto de louvor e adoração, e também ouvir a tua voz. Muito obrigado pela convicção de que o Senhor nos ouve e nos responde. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Quero falar essa noite sobre o seguinte tema: quanto vai custar? Nas escolas teológicas que eu passei, sempre me disseram, não faz tema de mensagem com pergunta não é bom. Mas hoje eu queria quebrar a regra. Quanto vai custar? E a resposta é: vai custar tudo. Então eu vou fazer a pergunta e eu queria que a igreja respondesse, ok? Eu digo, quanto vai custar? E vocês respondem, vai custar tudo. Vamos lá? Quanto vai custar? Uma vez mais. Quanto vai custar? Vai custar tudo. Eu lembro de um comercial antigo, de uma empresa de cartão de crédito. E eu sei que esse comercial tem uma versão em inglês, porque nasceu aqui, que dizia mais ou menos assim: uma camisa de futebol, tantos reais. Uma bola de futebol, mais tantos reais. Passar uma tarde brincando com seu pai, não tem preço. It's priceless, não é isso? Não tem preço. Esse comercial nos convida a avaliar e reavaliar o preço e o valor que nós damos às coisas. E a conclusão do comercial é que tem coisas na vida que elas são tão valiosas, mas tão valiosas, o seu valor é incalculável. Então é melhor dizer que elas não têm preço, porque não dá para calcular. Não é que não tenha valor, é incalculável. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele compara o reino de Deus a um tesouro e a uma pérola preciosa.
E ele nos ensina nessas duas parábolas que os homens que encontraram o reino de Deus, entenderam que o reino de Deus era tão valioso, mas tão valioso, que eles voltaram, se desfizeram de tudo que eles possuíam, depois retornaram para possuir o reino. Jesus está nos ensinando nessa parábola que não existe nada, absolutamente nada mais valioso e importante do que o reino de Deus. Jesus está nos ensinando com essas parábolas, meu irmão, que para entrar, para possuir, para fazer parte do reino de Deus, você tem que estar disposto a abrir mão de tudo. Não é de uma parte, não é de 10%. A parábola diz que eles voltaram, um encontrou o reino, escondeu de novo, voltou, e a Bíblia diz que um deles voltou com alegria. Voltou com alegria para quê? Para se desfazer de tudo que ele tinha e poder voltar e possuir o reino. Quem é que volta com alegria para se desfazer de tudo que tem? Só aquele que encontrou algo melhor, que encontrou algo mais valioso, que encontrou algo que vale a pena voltar, abrir mão de tudo que tem, para ter isso novo que você acabou de encontrar e que você entendeu, vale mais do que tudo que você tem e do que tudo que você é. Deixa eu te falar algo muito interessante essa noite. Se você não está disposto a abrir mão de tudo que você tem pelo reino de Deus, você encontrou qualquer outra coisa, menos o reino de Deus. Porque fazer parte desse reino, segundo as duas parábolas que o próprio Jesus contou, vai te custar tudo. Você vai me ver pregando muitas vezes, muitas mensagens de vitória. Muitas mensagens em que Deus honra seus filhos, abençoa. Mas hoje, eu quero te falar sobre um evangelho em que você não vem para receber, você vem para entregar. Muitos de nós estamos doentes espiritualmente, porque nos acostumamos a ir na igreja buscar uma bênção. Não entramos pelas portas de Deus para entregar nem para oferecer, viemos buscar. E a gente é incentivado, vai irmão, vai levando a sua bênção. Quando nós deveríamos entender que o culto a gente vem para entregar. No culto a gente vem para oferecer. No culto a gente vem para renunciar, para abrir mão. E aí sim, eu tenho certeza, sairemos muito mais felizes daqui com o que quer que seja que Deus nos dê. Porque a gente não veio buscar nada, a gente veio entregar. Então o que Deus nos der é bênção. Eu não vim pedir nada, eu vim oferecer. Amém, irmãos? Quanto vai custar? Vai custar tudo. Pastor, quanto vai custar fazer parte desse reino? Vai te custar tudo, eu já estou te avisando. Vai te custar tudo. Eu vou te falar de 3 experiências de pessoas que se depararam com o reino de Deus. Qual foi a reação delas? E a gente ora e encerra. A primeira delas está lá em Mateus 19, a partir do verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe disse: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus lhe disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse: mas a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos. Quem falou para os discípulos? Jesus.
Digo-lhes a verdade, dificilmente, está aqui na minha tradução, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Palavras de Jesus. Eu fico pensando, esse jovem indo falar com Jesus. Eu imagino que esse jovem, para procurar Jesus, já tinha ouvido sobre os ensinos de Jesus. Porque ele vai perguntar, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele já sabia quem era Jesus, que Jesus era uma referência, que Jesus era mestre, que Jesus sabia o que estava dizendo. Quando ele vai procurar Jesus, ele já conhecia os ensinamentos de Cristo. Talvez já tivesse até ouvido sobre o ensinamento das duas parábolas que nós lemos aqui no início. Que 2 homens encontraram o reino de Deus, voltaram e se desfizeram de tudo que eles tinham para possuir o reino. Talvez tivesse ouvido sobre esse ensino, mas na hora que lhe é solicitado praticar este ensinamento, fica claro que o coração dele ainda estava preso às riquezas. Preste atenção, irmãos, para a grande maioria, Jesus dizia, vá e não peques mais. Vai e se apresenta ao sacerdote. Volta para a tua casa. Para outros ele dizia, não conta para ninguém o que eu fiz por você. Mas a maioria ele enviava. A minoria ele dizia, vem e me segue. Para esse jovem Jesus falou isso, ei, vai. E se você vencer o teste que eu estou te dando, aí sim, você volta e me segue. Jesus não explicou mais nada, só disse, volta e me segue. Eu fico imaginando a oportunidade que esse jovem perdeu. Porque para ele, Jesus disse, volta e me segue. Esse jovem rico poderia ter sido o 13º apóstolo. Eu posso conjecturar. Esse jovem poderia ter substituído a Judas no lugar de Matias. Esse jovem poderia ter andado com Jesus na terra e ter visto milagres e maravilhas, sinais e prodígios. Esse jovem poderia ter aprendido com Jesus como operar milagres. Esse jovem poderia estar lá na descida do Espírito Santo. Esse jovem poderia ter evangelizado a Ásia. Esse jovem poderia ter sido o discípulo amado. Poderia ter sido ele a deitar no peito do mestre. Poderia estar com Jesus no Getsemane. Ele poderia estar com Jesus na crucificação. Mas ele abriu mão de tudo isso porque o coração dele estava preso às riquezas. Ele encontrou o rei do reino e ele preferiu ficar com o dinheiro dele. Por isso Jesus vira para os discípulos e diz, dificilmente. Entenda uma coisa nesse texto. O problema desse texto nunca foi, e eu repito, para que não haja dúvida, nunca foi a riqueza. Nunca foi. A Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. A riqueza vem do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. É dele os tesouros escondidos da escuridão. Ele dá a quem ele quer. Você olha para a Bíblia, o que Deus fez com José? Pega ele de uma família simples, de um povo simples, vira governador do Egito. Você imagina um governador do Egito quebrado, falido, sem dinheiro, o homem que mandava na nação mais poderosa da época. Deus enriqueceu a José. Você pega Davi, filho de Jessé, família simples, família humilde, homem do campo, menino do campo. O que Deus faz com ele no final da vida? Davi está declarando lá, eu vou abrir dos meus tesouros particulares para a construção da casa do meu Deus. Ele tinha tesouro, ele estava rico. Deus pega o filho dele, Salomão, que já nasce numa família melhor, e amplia muito a riqueza de Salomão. Então não venha com essa conversa. A riqueza ela vem do Senhor. A Bíblia diz que mulheres de posse serviam a Jesus com seus bens. O problema não está na riqueza, o problema está no coração do homem preso, escravo do que ele construiu. Esse é o problema dessa passagem. Nunca, Jesus não ataca a riqueza, é o coração daquele homem. Porque você pode ter o que você quiser, até o momento em que Jesus pedir.
Jesus não tem problema de se administrar a riqueza, é Ele que abençoa. Até a hora que Ele pedir. Aí é o teu teste. Sabe quanto vai custar fazer parte desse reino? Tudo. Só que Jesus, Ele pede o seu tudo. O seu tudo é diferente do meu tudo. O tudo desse jovem era a riqueza dele. Então Jesus falou, vai lá. Vende tudo que você tem, mas não guarda e faz investimento não. Distribui para os pobres. Seria, né? Jesus não falou, vai, vende tudo e traz para o meu ministério. Não. Dá para os pobres. Vence esse teste, volta e me segue. O menino está lá até hoje com a riqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Nós servimos a um Deus que abençoa, sim ou não? Nós servimos a um Deus que prospera, sim ou não? Nós servimos a um Deus que abre as janelas dos céus, sim ou não? Mas que as bênçãos do Senhor não se tornem empecilho para você entrar no reino de Deus. Que a bênção que o próprio Deus derramou sobre a sua vida não se torne uma pedra de tropeço para no último dia você ver a igreja subir com Jesus e você ficar olhando com o seu saco de dinheiro abraçado. Eu sei que há um ambiente nessa cidade para prosperar, para crescer. Eu sei que Deus tem abençoado o seu povo aqui nessa cidade. Mas o meu recado para você essa noite é esse: que a bênção de Deus não se torne empecilho para você entrar no reino de Deus. Deus não tem problema de te abençoar, desde que Ele continue sendo o primeiro lugar na sua vida, no seu coração, na sua casa, nos seus negócios. Deus não tem problema com o dinheiro, é Ele que dá. Agora, que Ele seja o centro. Que Ele seja o centro. Que o dinheiro seja o teu servo e não você servo do dinheiro. Quanto vai custar entrar nesse reino? Tudo. Qual é o teu tudo? Eu não sei. Mas vai custar tudo. Esse jovem não conseguiu passar, porque ele amava mais as riquezas do que o reino de Deus. O reino de Deus vale mais do que as riquezas. A segunda experiência que eu quero te contar essa noite está em Marcos 1, a partir do verso 16. Marcos 1, a partir do 16. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros ou os empregados, foram após ele. Esse aqui é o segundo grupo de pessoas que se depara com o reino de Deus. Esse texto fala de Simão e André, Tiago e João. Jesus passa e os convida: vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles, deixando tudo, seguiram. Será que não se perguntaram, mas quem é esse? Mas se nós formos atrás dele, mas e o nosso trabalho? Aqui é o nosso sustento. E se eu for atrás desse estranho? E se der errado? E se eu tiver que voltar e dar explicações para o papai? Porque nós abandonamos a empresa familiar, fomos atrás de um estranho, depois eu vou ter que me explicar. Passa um estranho e diz: vem comigo. Eles largam tudo e vão atrás de Jesus. Mas havia algo em Jesus que era irresistível. Jesus falou: vem, eles não conseguiram resistir. E eles foram. O que às vezes a gente não entende é que nessa passagem nos traz à tona coisas também da nossa realidade hoje. Havia uma tradição na época que perdura ainda em muitas sociedades, de que o filho deveria seguir na profissão do pai, nessa época. O pai ensinava ao filho a profissão, e quando ele crescesse, se o pai tinha negócios, o filho assumia os negócios da família, e quem sabe sustentava seus pais na velhice, se fosse necessário. Então, quando nós olhamos um texto como Simão e André, Tiago e João, lembra de que havia aqui expectativas sobre a vida desses homens. Haviam sonhos sobre a vida desses homens. Zebedeu já tinha projeto para esses homens.
Zebedeu, quem sabe, já estava planejando, está perto de eu me aposentar, está perto de eu parar um pouco, meus filhos estão vindo aí, já são profissionais, já sabem, vão tocar os negócios da família, porque Zebedeu tinha barcos, redes, empregados. Todo um sonho, todo um planejamento de família, toda uma tradição foi embora com um estranho chamado Jesus. Tudo que ele planejou, quem tem filha que sabe, você investe, e vai, e manda, e paga faculdade, e paga curso, e paga inglês, e paga futebol, e paga karatê, e paga jiu-jitsu, e vai investindo, e passa um estranho e leva. Foram embora os sonhos de Zebedeu, os projetos de continuidade da empresa, a tradição familiar, que era fortíssima naquela época, e eles vão atrás de Jesus. Sabe o que esses homens nos ensinam? Que o reino de Deus vale mais do que tradições familiares. Esses homens nos ensinam que o reino de Deus vale mais do que laços de parentesco. Esses homens nos ensinam que o reino de Deus vale mais do que tudo que nós somos e do que tudo que nós temos. Eles abandonam a família, o pai no barco, os empregados, a empresa, a segurança financeira, o sustento, os peixes, as redes. Eles abandonam tudo para seguir o rei do reino que eles encontraram na beira da praia. Meu irmão, se você escolheu entrar no reino de Deus, fique tranquilo, porque o reino de Deus vale mais do que tradições de família. Muitos escolheram o reino e perderam a família. Muitos escolheram o reino e seus parentes lhe viraram as costas. Eu podia perguntar, que eu tenho certeza que levantariam pessoas que vieram de família de tradição católica, de tradição espírita, que no dia que eles decidiram seguir o reino de Deus, viram seus familiares virarem as costas, viram amigos se afastando, viram gente parando de cortando relacionamentos, porque eles escolheram o reino de Deus, mas porque eles descobriram que o reino vale mais do que tradições e laços de parentesco. Meu irmão, esse negócio de reino é muito sério. A gente tem a tendência a levar de qualquer jeito, mas esse negócio de reino é muito sério. O reino de Deus não é um reino de conveniência. O reino de Deus não é um reino de vem e faz o que você quer. Se você quiser entrar no reino, já estou te avisando, vai te custar tudo e você vai ter que obedecer o rei do reino. Teve um discípulo que virou para Jesus em Mateus 8, 21 e disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Eu vou te seguir. Eu só quero ir ali sepultar meu pai e eu já volto. E Jesus lhe disse: siga-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ah, irmão, na Bíblia é lindo. Vamos contextualizar? Vamos trazer para hoje? Você liga e fala: pastor Denis, hoje eu não vou ao culto. Meu pai faleceu, eu tenho que agitar o sepultamento. Às vezes é no Brasil, eu tenho que mandar um dinheiro, eu tenho que comprar uma passagem expressa. Tem coisa para resolver. Aí o pastor Denis fala para você assim: não, meu filho, deixa a sua família resolver isso. Você vem para a igreja, porque Deus tem uma obra na sua vida. O quê? Isso não é pastor nem aqui nem na China. Fofoca News. Foto do pastor Denis lá dando tapinha. Este homem me proibiu de enterrar meu pai. Irmão, é lindo ler na Bíblia, mas a gente não tem fé para viver isso. Jesus disse: você não vai enterrar o seu pai, se quiser ser meu discípulo. E eu te faço uma pergunta com toda honestidade. Responda para você e para o Espírito de Deus. Você continuaria seguindo a Cristo se Ele proibisse você de ir no enterro do seu pai ou da sua mãe? Sabe quanto vai custar entrar nesse reino? Vai te custar tudo. De repente, tudo que aquele discípulo queria era dar um adeus para o seu pai. Cumprir o ritual, a tradição da família. Isso é tradição. Como pode? Jesus disse: você não. Você vem comigo. Você continuaria seguindo a Cristo depois disso? Você achar que Ele é um líder que perdeu os limites?
Esse negócio de reino é sério, gente. Esse negócio de reino é sério, não é bagunça igual a gente quer fazer, não. Jesus vai mais fundo ainda. Jesus vai mais fundo ainda. Mateus 10:37, ele diz, olha, quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jeová parece que vai apertando, né? Vai estreitando o negócio. Porque a Bíblia diz, olha, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra, ama, respeita, cuida, mas não ama mais do que você me ama, não. O dia que você estiver mais preocupado com a opinião do teu pai e da tua mãe do que com a minha opinião, você não é digno de mim. É isso que Jesus está falando. O dia que você for mais atrás de conselho de pai e de mãe do que do meu conselho, não é digno de mim. O dia que você achar mais importante estar ao redor da mesa do teu pai e da tua mãe do que da minha mesa, não é digno de mim. Quando eles tiverem mais importância na tua vida do que eu tenho na tua vida, não é digno de mim. Jesus não está falando para não amar pai e mãe. Jesus está dizendo, não ama eles mais do que você me ama, não. Que é a inversão de valores. Porque tem um limite. Porque a primazia na nossa vida é de Jesus. Porque fazer parte desse reino vai nos custar tudo. Jesus não pede um pedaço. Jesus não pede uma parte, Jesus pede tudo. Aí tem gente que converte. Uma luta para entregar um dízimo, meu Deus. Gente, o que é 10% para quem já entregou a vida inteira para Jesus? O que é uma oferta para quem já entregou tudo? Meu irmão, você já entregou sua casa, você já entregou seus filhos, você já entregou esse marido, você já entregou essa esposa na mão de Deus, aí fica lutando para entregar umas cédulas, umas moedas. O que é isso para quem já entregou tudo, meu irmão? Ou então você não entregou tudo, está na dúvida. Porque o amor de um filho para um pai, de um filho para uma mãe, pensa nessa relação, daqui para lá. Minha mãe está lá no Rio de Janeiro, amo minha mãe, falei com ela ontem, a gente conversa, mas a relação do filho para o pai e a mãe, chega uma hora que o filho cresce, ainda mais aqui na América, ou ele vai estudar fora, num outro estado, alguma coisa assim, ou casa, e a vida anda. Maravilha, quando pode morar junto, mas eu creio que a grande maioria aqui, como eu, também está longe dos seus pais. Chega uma hora que sua vida, às vezes, vai te levando para um outro caminho. Você vai morar numa outra cidade, como nós aqui num outro país, e a coisa vai caminhando. E os pais entendem. Você os ama, você os respeita, você liga no aniversário. Se você pode, você está junto no Natal, você manda presente e tal, e cuida, e não sei o quê. Mas chega um momento que é inevitável. Você vai na direção do vento de Deus para a sua vida. É normal. Acontece, então continua um amor intenso, mas você entende que a sua vida precisa andar, e às vezes ela vai andar longe dos seus pais, distante geograficamente falando. E se não fosse o bastante, Jesus vai mais fundo ainda. Aí ele vai em uma das relações mais intensas que o ser humano vai descobrir um dia, que é o contrário, é a relação dos pais para com o filho. No mesmo versículo ele diz, e quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está mexendo com coisa séria. Você ainda acha que ele está brincando de reino? Aquele pedacinho de gente que cresce na sua casa, que você olha assim, tem o nariz teu, a boca é da sua esposa, o olho é da avó, dorme igual não sei quem, o tio, fala igual não sei quem lá, está aprendendo a falar papá, mamá, babá, tutu, naná, aquela coisa linda. Aí vai crescendo, parece contigo, parece com a esposa. Aquele amor intenso, você vê aquela criança desenvolvendo, não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, e vai se parecendo com você, com a sua esposa, com a família. E às vezes a criança tem coisa que é dos avós, você não entende. Você fala, que isso? Pulou uma geração e pegou minha criança. Às vezes o mesmo olho, o mesmo ouvidinho, a voz, não se lembra os avós. É uma relação tão intensa, tão carregada de afeto, tão carregado de amor, de renúncia. Meu irmão, o sorriso de uma criança para os pais é o céu. Estudos comprovam.
Os pais, quando olham uma criança sorrindo, bem, feliz, enche-nos de prazer, de alegria. É algo inexplicável. É um amor intenso. Mas Jesus diz, se você amar essa criança, mais do que você me ama, não é digno. Essa coisinha linda que sorri para você, se você amar mais essa criança do que você me ama, você não é digno. Jesus está ensinando que o reino de Deus é maior do que laços sanguíneos, do que tradições de família, do que amores humanos, do que relações sociais, do que tradições culturais. O amor de Deus e o reino de Deus, ele transpassa tudo isso. Ele vai além, ele é maior, ele é mais forte, é mais poderoso, é mais impactante. Não tem limite para o reino de Deus. Mas Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério. Tiago e João abandonaram os barcos, abandonaram as redes, e o seu pai Zebedeu, que estava no barco com os empregados. Porque o reino de Deus vale mais do que tudo isso. Porque entrar, fazer parte, atuar, servir no reino de Deus, vai te custar tudo. O seu tudo. Eu não sei qual é o seu tudo. Mas vai custar. Você vai ter que fazer como os homens da parábola. Abrir mão de tudo aqui para possuir o reino aqui. Abrir mão de tudo aqui para ter o reino aqui. E um deles fez isso com alegria. Ô irmão, não é com pesar, não é com murmuração, não é com reclamação. Porque você encontrou algo que vale mais do que tudo que você é e do que tudo que você tem. Vale mais do que o seu barco, do que a sua empresa, do que a sua casa, do que a sua relação com os seus parentes. Vale mais do que isso tudo. Quanto vai custar, pastor, fazer parte desse reino? Vai custar tudo. Eu queria dizer para você que não vai custar nada. Que vai ser fácil. Que vai ser simples. Vida fácil, tranquila. É uma igreja que a logomarca deles é pare de sofrer. Eu não vejo isso na Bíblia, irmão. Mas tudo bem. No céu, sim, nós vamos parar de sofrer. Mas aqui, não tem como, irmão. Não tem como. O que Jesus prometeu foi outra coisa. Neste mundo, tereis. Não é talvez tenham, de vez em quando. Neste mundo, tereis. Mas tem de bom ânimo. Não é para sempre não, vai passar. Um dia vocês vão sorrir para sempre, vai acabar toda a lágrima. Vai custar tudo, irmãos. Terceira e última experiência que eu quero compartilhar com você. É de um homem que tinha dupla cidadania. Se já era uma vantagem, se já é uma vantagem hoje, né? Você ter dupla cidadania, você imagina há 2.000 anos atrás. Fariseu, doutor da lei, intelectual, filósofo, representante da sua religião. Ele mesmo escreveu que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Varão, aos olhos dos homens, né, poderia dizer perfeito, irrepreensível, não tem o que falar. Sabe o que esse homem tinha direito? Aos melhores lugares. A andar com grandes autoridades, como ele andava. Ele tinha acesso a grandes autoridades. Ele tinha autorização para prender, para matar, para espancar, para perseguir. Andava com gente da alta sociedade da sua época, melhores lugares na sinagoga, conversava com pessoas influentes.
tinha direito a uma vida boa, tranquila, alcançou algo que muitos queriam. E ele estava lá, irrepreensível. Não é a pessoa que chega lá em cima cheio de falha, cheio de furo, todo mundo apontando os erros, não. Irrepreensível. Irrepreensível. Tinha direito a tudo do bom e do melhor. Mas sabe como é que foi a vida dele? Depois que ele encontrou o reino de Deus, depois que ele encontrou o rei do reino, ele começa a descrever em 2 Coríntios 11, 23, como ele passou a viver. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi do judeu 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez, e além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O homem que tinha direito a ter uma vida maravilhosa, encontrou o reino e tomou uma decisão. E a decisão de Saulo na época foi abrir mão de tudo, como os homens da parábola fizeram. E agora, ao invés de melhores lugares, os piores lugares. Ao invés de tapinhas nas costas, açoites nas costas. Ao invés de cama confortável, fundo do calabouço, fundo de uma prisão. Ao invés de aplausos, xingamentos. Ao invés de ofertas e gratidão, perseguição. Porque ele encontrou algo que valia mais do que tudo que ele era e do que tudo que ele tinha. E por esse reino, valia a pena abrir mão de tudo. E eu te faço uma pergunta essa noite, meu irmão. E quanto a nós? E quanto a nós, sentados aqui em 2019? Queremos um evangelho que não nos custe nada? Queremos um evangelho fácil? Queremos um evangelho de conforto, irmãos? O evangelho é um chamado ao desconforto. Tem nada no evangelho que nos convide a uma vida confortável, porque jejuar não é confortável, orar não é confortável, renunciar não é confortável, amar o próximo muitas vezes não é confortável, orar por quem nos persegue não é confortável. O evangelho é um chamado ao desconforto. Queremos o evangelho da graça, mas não um evangelho de graça. Não tem nada, irmão, que você possa fazer para se salvar. Nada. Mas tem muita coisa para fazer depois que você está salvo. Para salvar nada, já está feito. Jesus já fez. Ah, está salvo? Tem muita coisa para fazer. Porque entrar, fazer parte, atuar, possuir o reino de Deus vai nos custar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Não se iluda. Fazer parte do reino de Deus vai te custar tudo. Vai custar a você sair quando você queria ficar. Vai custar a você ficar quando você queria sair. Vai custar a você falar quando você queria calar. E vai custar a você calar quando tudo que você mais queria era poder falar. Vai te custar tudo. Vai custar a você sua popularidade. Às vezes vai te custar promoções, porque você é do reino, vai receber promoções, é verdade. Mas às vezes porque você é do reino, vai perder promoções. Está disposto? Está disposto? Às vezes você vai receber. Não, o cara é do reino e tal, vamos abençoar. Às vezes o cara é do reino de Deus, ele é o último da fila agora. Você ainda quer fazer parte do reino?
Vai custar a você, irmão, como diz o pastor Steve Lawson, vai custar a você disciplinar o seu corpo. Vai custar a você dizer não ao pecado, não à tentação, não a esse mundo, não às ofertas baratas. Vai custar a você dizer muitos nãos. E nós gostamos de dizer sim. Sim, a gente é gente boa, brasileiro então é gente boa. Sim, quer agradar todo mundo. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo, sabe por quê? Porque custou tudo para Deus. Vai te custar tudo, porque custou tudo para Deus. Custou o seu próprio filho. Custou o seu único filho. Você sabe o que é? Eu vou te fazer uma pergunta, aquelas perguntas retóricas que você já sabe a resposta. Você deixaria alguém espancar o seu filho na sua frente? E você ia virar as costas e não fazer nada? Podendo impedir? Foi isso que custou para Deus. Deixar a criação espancar o Criador. E ele ter que virar, porque era necessário que aquilo acontecesse. Isaías diz mais que ele se agradou em moê-lo e fazê-lo enfermar. Porque ele viu a posteridade. Quando ele decidiu que Jesus tinha que ser moído, ele se agradou porque ele já viu em 2019 você sentado aqui, salvo, lavado, remido, glorificando a Deus. Mas custou muito, não se iluda. Custou muito. Eu não estou falando de qualquer pai. Eu estou falando de Deus. Deixar o curso da história para que a salvação se manifestasse. Tanto que Jesus falou: Pai, cadê o Senhor? Por que o Senhor me desamparou? Aqui tem gente que discute o desamparo, a ausência da presença, a sensação, o visual. Aqui foi entre o Filho e Deus, mas houve um desamparo real. Não é filosófico, não é hipotético, é real. Deus teve que deixar Jesus ir até as últimas consequências. Sabe por que vai te custar muito? Porque custou tudo para Deus. Custou tudo para Deus. Sabe por que vai te custar tudo? Porque tudo que Ele nos deu não tem preço. Vai custar tudo para você fazer parte desse reino, porque o céu não tem preço. Sabe por que tem que custar tudo? Porque andar em ruas de ouro não tem preço. Vai custar tudo, porque receber um novo nome não tem preço. Vai custar tudo, porque receber novas vestes não tem preço. Vai custar tudo, porque receber uma nova morada eterna não tem preço. Vai custar tudo, porque receber um corpo glorificado não tem preço. Vai custar tudo, porque vencer a doença não tem preço. Vai custar tudo, porque vencer a morte não tem preço. Você não vai morrer mais, teus parentes não vão morrer mais, você nunca mais vai perder ninguém para a morte, para a doença, para o câncer, para o AIDS, porque isso não tem preço. Ah, meu irmão, vai custar tudo. Vai custar tudo, porque se não fosse esse reino, nós já estaríamos mortos. Vai custar tudo, porque se não fosse esse reino, nós já estaríamos divorciados. Muitos de nós estaremos na prostituição. Se não fosse esse reino, estaríamos no alcoolismo ou no tabagismo. Se não fosse esse reino, viciados em cocaína, viciados em maconha, em crack. Se não fosse esse reino, de repente nós estaríamos aqui do outro lado da rua, jogado no chão, na sarjeta. Se não fosse esse reino, aonde você estaria? Hoje nós estamos aqui limpos, lavados, remidos, arrumados, cheirosos, alimentados, trabalhando, servindo a Deus. Meu irmão, quanto vai custar fazer parte de um reino como esse? Vai custar tudo!
começo de tudo, Deus nos deu a terra. Ele criou tudo isso aqui para a gente. Criou Adão e deu a vida. Deu a vida e deu as plantas, as frutas e os animais. E se alimenta. Nos deu força, saúde, vigor. E quando nós erramos, nos deu Jesus. E depois de Jesus, nos deu o seu Santo Espírito. E em nos dando o seu Espírito, nos batiza. E nos enche de poder e de autoridade. E nos deu dons. E nos deu novas línguas. E nos deu coisas espirituais. E nos deu uma esperança no céu com Ele, um futuro. A história de Deus para com o homem desde o início sempre foi uma história de dar, de entregar, de oferecer, de abrir mão. Está aqui, meu filho, está aqui. O planeta Terra foi feito para quem? Foi feito para nós, para vocês. Habitem, construam, cresçam, multipliquem, sejam abençoados. Deus sempre dando. Mas agora é hora de você entregar algo para Deus. O Evangelho é um convite à renúncia. Renunciar à sua carne, renunciar ao seu eu, renunciar à sua vontade, renunciar às suas opiniões, os seus achismos. É um convite à renúncia. É um convite à entrega. É um convite a abrir mão. É um convite a falar: Senhor, está aqui. E Deus é tão maravilhoso, é tão maravilhoso, é tão maravilhoso, que quem entra no reino, troca tudo que você é e tudo que você tem, por tudo que Deus é e por tudo que Ele tem. Te parece justa essa troca? Deus recebe tudo que você é e tudo que você tem, e Ele te entrega tudo que Ele é e tudo que Ele tem para dar. Você prefere ficar com as suas coisas? Você prefere ficar com o seu dinheiro? Você prefere ficar com os seus diplomas, com o seu nomezinho, com a sua honra? Paulo podia falar: não, eu tenho nome, eu tenho moral, eu tenho um nome na sociedade. Jesus, não é assim não. Demorou muito para construir essa carreira irrepreensível. Não. Quando ele encontrou o rei do reino, ele falou: o que o senhor quer de mim? Está aqui, tá tudo aqui, ó. Mas se ele fosse puxando os diplomas, os papiros, os rolos, foi entregando tudo. O que o senhor quer de mim? Porque ele entendeu que fazer parte desse reino vai nos custar tudo. E eu te pergunto essa noite: será que você está disposto a abrir mão de tudo? Talvez você tenha ouvido muitas vezes assim: ó, vem para Jesus que Ele vai te dar. Vem para Jesus que Ele vai te dar. Vem para Jesus que Ele vai... Hoje eu estou dizendo: vem para Jesus que Ele vai tomar. Vem para Jesus que Ele vai pegar. Vem para Jesus que Ele vai receber da tua mão o que você quiser entregar. Você quer abrir mão de tudo? Você quer reconhecer Jesus como Senhor da sua vida? Não é amiguinho, pessoal, coleguinha de escola, não. Senhor. Você está disposto a obedecer o que Ele te mandar? Eu queria pedir à igreja, se você puder, feche seus olhos por um instante.